Desde pessoas com braços gigantes e extremamente poderosos até meninas com pele de serpente ou que mesmo aos 30 anos ainda cabem na palma da mão. Hoje vamos explorar algumas histórias incríveis e surpreendentes de pessoas totalmente únicas ao redor do mundo. Preparem-se para se emocionar e se maravilhar com casos únicos e fascinantes. E fique atento, pois o último caso vai chocar você. Neil Hairston. Vamos iniciar falando de Neil Hairston e a condição com a qual ele nasceu, que é realmente estranha. Neil nasceu com daltonismo completo, uma condição em que a pessoa acometida pela doença só pode ver duas cores, branco e preto, conhecida como monocromatismo. Esta é uma condição rara com poucos humanos afetados na história da humanidade, pelo menos os registrados pela ciência até agora. No início, Neil pensava que era normal ver o mundo daquele jeito. No entanto, em sua infância, muitas pessoas falavam sobre cores e suas magias, e ao afirmar que só podia ver em preto e branco, ele foi levado ao médico, onde foi diagnosticado com essa estranha condição. Hong Kong. Agora vamos descobrir a história de Hong Kong, uma criança que surpreendeu a todos na China e no mundo ao nascer com um caso de polidactilismo extremo, no qual se desenvolveram 31 dedos no total, contando pés e mãos. Pode acreditar? Algo assim nunca havia sido registrado e por isso esse caso é conhecido como o mais incrível em sua categoria. São 15 dedos entre as duas mãos e 16 distribuídos entre os pés, algo bastante incomum. Embora a polidactilia afete em cada 1000 bebês nascidos, o normal é que os dedos extras sejam apenas um por mão. De qualquer forma, Hong Kong também tem uma mãe que também sofre de polidactilia, embora não tão grave quanto a do filho, para que ele possa ter uma vida normal e fora das típicas zombarias geradas por condições como essas. Os 9 filhos. Essa é a história de uma mulher que teve 9 filhos em um único parto. Isso soa como uma loucura, não é mesmo? Apresento a você Jalva Cissé, uma mulher malinesa de 25 anos que deu à luz a 9 bebês, 2 a mais do que os médicos haviam previsto em seu ventre. Dá para acreditar? O parto ocorreu no Marrocos, para onde ela foi levada pelo governo do Mali para receber atendimento especializado. Os bebês, 5 meninas e 4 meninos, nasceram por cesárea e felizmente todos estão em bom estado de saúde. O caso dessa mulher, como você pode imaginar, chamou a atenção de muitas pessoas no mundo, assim como os especialistas, pois nunca se ouviu falar de um caso como este. O mais extraordinário foi o de uma mulher americana que deu à luz a 8 bebês, e o mais surpreendente ainda é que cada um dos bebês nasceu com bom tamanho e excelente peso, o que é notável, considerando que muitos bebês em gestações múltiplas não sobrevivem. Dado que este parto era de 9 bebês, o risco aumentava incrivelmente, mas felizmente tudo ocorreu bem, resultando em um dos casos mais extraordinários da história da humanidade. Deepak Pasvan. Deepak Pasvan, um jovem de apenas 16 anos de idade que nasceu com 2 pernas grandes e outras 2 menores que saíam do peito. A verdade é que esse jovem natural da Índia nasceu com um par de pernas no peito devido ao seu gêmeo parasita, um irmão gêmeo que não se formou completamente e acabou se fundindo com Deepak quando ainda estava na barriga de sua mãe. Esse tipo de caso não é comum, embora a maioria dos casos termine bastante bem, assim como o caso de Deepak, que depois de sofrer muito, finalmente em 2010, ele pôde ser separado de seu irmão morto parasita e hoje vive sua vida ao máximo, como qualquer outro jovem adolescente de 16 anos. Criança de 2 cabeças. Alguma vez você já viu um bebê com 2 cabeças e 3 braços? Provavelmente não, pois são casos realmente raros que ocorrem muito raramente. O caso desse bebê foi realmente impactante, também para a comunidade médica. Embora os especialistas tenham informado ao casal que teriam gêmeos, porque isso era o que parecia nas ecografias, na verdade, não foi assim que aconteceu. O que ocorreu aqui não se trata de uma pessoa com 2 cabeças de fato, mas sim de gêmeos que nasceram unidos pelo dorso, compartilhando o corpo, mas tendo 2 corações. Esse é um dos casos de gêmeos siameses mais raros que já aconteceram. Ellie James.
Agora falaremos sobre Ellie James, uma mulher de 44 anos que sofre de um distúrbio que lhe custou vários empregos e relacionamentos. Do que se trata, afinal? Bem, Ellie tem trimetilaminúria, mais conhecido como o síndrome do odor de peixe, uma rara doença que faz com que a enzima oxigenase FM03 não funcione corretamente ou não seja produzida. Essa enzima é responsável por decompor certos compostos do nosso organismo, como a trimetilamina, que de outra forma se acumulariam no corpo e seriam liberados pelo suor ou pela respiração. Ou seja, Ellie não pode suar, pois todo o seu corpo exala esse odor desagradável. Isso a levou a ser excluída de muitos lugares e ela teve que lidar com essa desagradável doença. Embora tenha procurado desesperadamente por uma cura, a verdade é que ela é tão rara que ainda não foi encontrada. Incrível, não é? Jeff Dabe. Jeff Dabe, ou também conhecido como o Popeye da vida real, é um homem de Minnesota, nos Estados Unidos, que tem 59 anos de idade e é famoso devido aos seus antebraços gigantes, que medem 49 centímetros de circunferência, e 50 centímetros de circunferência. Quando era criança, Jeff chamou a atenção de seus pais porque suas mãos e braços e antebraços cresciam mais do que o normal, resultando em uma desproporção em relação ao corpo. Os médicos realizaram uma série de análises e, após procurar sinais de gigantismo e elefantíase, a Universidade de Minnesota, também nos Estados Unidos, concluiu que não havia sinais de doença ou anormalidades no pequeno. Mesmo assim, nota-se que algo estranho aconteceu com o crescimento desse homem. Com o tempo, ele ganhou o apelido de Popeye. Embora tenha esses braços de gorila, não sofre de nenhum tipo de anomalia e desfruta de excelente estado de saúde. Incrível, não é? Você já viu algo assim antes? Na verdade, ele aproveitou-se da condição e se tornou um super campeão de queda de braços. Timothy Bannon. Timothy Bannon tem 14 anos e vive em Chicago, nos Estados Unidos. Ele chamou a atenção de muitas pessoas, pois nasceu sem braços. Timothy sofre da síndrome de Holt-Oram, uma doença de origem genética considerada uma variante da síndrome do coração humano. Essa condição causa malformações que afetam vários órgãos, principalmente os membros superiores e o coração. É muito rara e pouco se sabe sobre essa condição. Sua mãe o ensinou a se virar sozinho e sempre o incentivou a praticar esportes. Com orgulho, ela viu como ele aprendeu a nadar e andar de bicicleta. Mesmo sendo um adolescente sem braços, Timothy ouviu as palavras de sua mãe e hoje em dia luta para seguir em frente e ajudar aqueles que sofrem de algo semelhante. Yu Zhenhuan. Yu Zhenhuan é um homem conhecido como leão humano na China e que se tornou famoso por ser 96% coberto de cabelo. Sim, como você viu. O corpo de Yu é 96% coberto de pelos, o que significa que ele tem pelo menos 40 pelos por centímetro quadrado de pele. Ele detém o recorde do Guinness como o homem mais peludo do mundo. A condição de Yu é realmente estranha e é conhecida como síndrome do homem-lobo, embora cientificamente seja chamada de hipertricose congênita. Isso causa o crescimento excessivo de pelos por todo o corpo, exceto nas palmas das mãos e nas solas dos pés, o que é curioso também. Para lidar com essa doença e os pelos constantes que crescem, esse homem teve que passar por algumas cirurgias para remover pelos das orelhas e do nariz. Além disso, ele constantemente se submete a tratamentos de depilação a laser para se manter o menos afetado possível e o menos peludo, já que está cansado de ser visto de maneira diferente. Na China, o pessoal já não é muito conhecido por ter pelos corporais e em outras áreas sem ser a cabeça. Então imagina como deve ser difícil para esse homem. Ellie. Eu apresento a vocês Ellie, um jovem de Ruanda, na África, com 21 anos de idade e que não é como os outros jovens de seu entorno. Desde muito jovem, ele gosta de se perder na selva e correr por ela, o que lhe valeu o apelido de Mowgli na vida real. Isso é normal? Bem, a resposta é não. Acontece que ele nasceu com uma deficiência não identificada e com a cabeça do tamanho de uma bola de tênis. Provavelmente foi uma microcefalia,
Ele parece um adolescente, mas muitos consideram que ele seja um homem macaco, pois não falava e se comportava como um animal e preferia comer plantas e frutas das árvores do que com os seus. Pode acreditar nessa loucura? O jovem Mowgli passa o dia na floresta entre os animais e correndo. Até agora não se sabe qual é a sua condição ou como ele passou a se comportar dessa forma. Mas muita gente cuidou de seu caso e hoje em dia ele está muito mais inserido junto à sua comunidade. O caso de Ellie não é apenas único, mas também um dos casos clínicos mais enigmáticos da medicina. Shalini Yadav. Shalini Yadav é uma menina nascida na Índia e que atualmente tem 16 anos, mas que sofre de uma doença chamada pele de serpente, ou, melhor dizendo, um tipo raro de ictiose, uma condição que faz com que a sua pele fique seca e escamosa, além de descamar e cair completamente a cada 6 semanas, como uma serpente faz. Desde que nasceu, sua pele muda completamente a cada 6 semanas, causando uma desidratação corporal significativa. É tão incômodo e doloroso quanto a gente consegue imaginar pelas fotos e imagens. Essa condição é conhecida como ictiose lamelar, um distúrbio de queratinização que se caracteriza pela presença de escamas em todo o corpo, sem uma eritrodermia significativa. É extremamente rara e ainda não tem cura, apenas alguns tratamentos que podem aliviar os sintomas dessa doença. Marcela. Ela é Marcela Paredes, uma menina que nasceu em 31 de dezembro de 2020 com uma condição congênita chamada ectopia cordis, uma estranha doença caracterizada pelo coração estar fora da caixa torácica, assim como os pulmões. Desde que nasceu, a pequena Marcela Paredes teve que lutar incansavelmente por sua vida, pois seu coração se desenvolveu fora da caixa torácica, uma condição que a torna altamente vulnerável devido à exposição desse órgão. Ela é a prova que a expressão "com o coração na mão" é real. Os pais da pequena tiveram que fazer de tudo para ajudar o seu bebê, viajando até Boston, nos Estados Unidos, para submetê-la a um tratamento do qual a menina já superou a primeira cirurgia. Esta doença é tão rara que ocorre uma vez em 1 milhão de crianças, e na maioria dos casos os bebês mal sobrevivem por 72 horas. Mas esta menina é diferente e os especialistas acreditam que ela sairá dessa muito em breve, pois eles estão estudando o seu caso e em breve poderão tentar uma cirurgia. Manfred Singh. Manfred Singh é um adulto indiano que nasceu em 1995, mas quando completou 1 ano e atingiu 5 quilos parou de crescer. Sim, como você ouviu, ele passou toda a vida com o mesmo corpo, e hoje em dia não sabe falar e se comunica apenas como um bebê, através de gestos e barulhinhos de bebê, ou seja, apenas ri, chora e grita. O mais incrível de tudo é que ele parou de crescer quando tinha apenas 1 ano e hoje, aos 28 anos, continua com o mesmo corpo, pesando apenas 5 quilos. Mas o que aconteceu, afinal? Os médicos diziam que era um distúrbio hormonal e que ele começaria a crescer a qualquer momento, mas isso nunca aconteceu. Vários cientistas acreditam que Manfred Singh pode ter uma rara doença congênita que afeta apenas 300 pessoas em todo o mundo. Esta doença é um tipo de nanismo causado por uma insensibilidade ao hormônio do crescimento. Embora haja muitas teorias, ainda não se sabe exatamente a causa dessa condição, sendo, até agora, uma das mais estranhas com as quais os cientistas já se depararam. Parece mais uma história da Disney do que, de fato, da vida real, não é mesmo? Gigi. No ano de 2006, nasceu uma criança na província oriental de Anhui, na China, e que chamou a atenção de muita gente além de suas fronteiras. O pequeno Gigi veio ao mundo por cesariana e chamou a atenção de todos os especialistas, pois tinha 2 braços esquerdos, sendo um deles mais próximo ao peito e menor do que o normal. O caso de Gigi foi muito comentado na localidade, o que fez com que o pequeno ganhasse uma imensa fama. Inclusive, muitos diziam que ele era uma criança divina. Por essa razão, os pais não queriam que seu filho fosse operado para remover o braço adicional. No entanto, os médicos explicaram as dificuldades que ele teria no futuro. Então, após 3 horas de procedimento cirúrgico, felizmente o braço foi removido sem complicações. Após a bem-sucedida cirurgia, ele teve que passar por uma série de longas terapias físicas para desenvolver o seu braço esquerdo.
Fu Weng. Esse rapaz é um adolescente chinês de apenas 15 anos chamado Fu Weng e que ficou famoso pelo pescoço exageradamente longo que possui. Também foi o que lhe gerou o apelido de o garoto com o pescoço de girafa. Ele nasceu com 10 vértebras cervicais em vez de 7, e segundo os médicos, essa condição, conhecida como congênita, geralmente se desenvolve durante as primeiras etapas da gravidez e proporciona a ele esse pescoço incrivelmente longo. Mas não pense que essa condição é apenas boa para esse adolescente que você está vendo. Para o Weng foi um verdadeiro inferno. Ele sofre muitas dores e mal consegue andar porque as vértebras estão comprimindo os nervos cervicais. Assim, o jovem teve que ir ao hospital Shaoyang, em Pequim, para tentar corrigir sua malformação. Após uma série de operações, Weng finalmente conseguiu andar sem dor. Embora hoje em dia ele não tenha mais esse pescoço extraordinário, sem dúvida sua condição é extremamente rara. Sarah Gertz. Sarah Gertz, uma mulher que nasceu com uma condição de saúde estranha, cujo resultado é causar rugas precoces em todo o seu corpo. No entanto, isso não impediu Sarah de se tornar uma modelo bem-sucedida. Você pode acreditar nisso? Sarah sofre de uma condição conhecida como síndrome de pele esticada, que faz com que o corpo tenha problemas para produzir colágeno, uma das proteínas responsáveis por manter a pele firme no lugar. Foi assim que seu corpo ficou cheio de rugas. Sarah afirma que sua pele era a sua maior insegurança e que, desde jovem, diziam a ela que parecia uma menina velha e enrugada. No entanto, quando completou 22 anos, começou a entender que o lamento que sentia por ela mesma não ia desaparecer, se não fizesse algo a respeito. Foi assim que ela começou a se ver com olhos de amor e carinho, e foi nesse momento que as pessoas começaram a observá-la de outra forma. Hoje ela tem 32 anos e é uma modelo reconhecida. Família de 6 dedos. Agora eu apresento a vocês a família dos 6 dedos. Sim, como você ouviu, esta é a família da Silva, originária mesmo do Brasil. Eles se tornaram virais nas redes sociais por terem essa característica rara em suas extremidades, que sem dúvida os destaca e é considerada um sinal de boa sorte na colônia onde vivem. São conhecidos como a família dos 6, pois aparentemente cada geração nasce com essa estranha condição, que é passada de pai para filho e parece não pular o indivíduo sequer. A doença é conhecida como politalia e consiste em um dedo extra, ou no caso dessa família, 6 em cada extremidade. Com certeza eles devem ter um tipo de aperto de mão único de família, não acham? Lizzie Velasquez. Conhecida como a mulher mais feia do mundo, a Lizzie Velasquez, uma mulher apelidada também de a guerreira mais incrível do mundo, tem 32 anos e se destaca por sua aparência completamente incomum. Lizzie nasceu com 2 doenças raras, uma delas chamada Síndrome de Marfan, uma condição do tecido conjuntivo que se caracteriza pelo aumento incomum no comprimento de seus membros. A segunda condição é a lipodistrofia, que provoca uma distribuição anormal da gordura corporal, ou seja, mesmo comendo muito, ela não consegue ganhar peso. Sua massa corporal é de apenas 30 kg, mesmo que ela tente comer igual ao Péricles ou ao Faustão naqueles filmes antigos deles. Apesar de tudo isso e de ter sofrido bullying durante grande parte de sua vida, seus pais insistiram que ela sempre deveria ir à escola de cabeça erguida e ser amável com todos. Esse conselho ficou gravado em sua mente e hoje em dia ela é uma das mulheres mais influentes do mundo, tornando-se uma ativista reconhecida contra o bullying, e a intimidação. Incrível, não acha? Devendra Sudar. Devendra Sudar é um carpinteiro indiano de 46 anos que detém o recorde mundial por ter mais dedos no mundo, 28 dedos para ser exato. Pode acreditar que isso é real? Lembra daquela cena dos vários dedos lá do filme O Todo-Poderoso? Devendra Sudar tem 7 dedos em cada mão e em cada pé, o que o torna um trapaceiro na hora de brincar de guerra de dedões. Essa condição é conhecida como polidactilia, um distúrbio genético em que uma pessoa nasce com mais dedos nas mãos e nos pés do que o normal. Isso, obviamente, causa muitos problemas para a pessoa, pois atividades simples como cortar papel com uma tesoura tornam-se impossíveis devido ao excesso de dedos que ele possui.
Assim como encontrar um par de sapatos que caibam sem deixar 2 dedos para fora, ou pelo menos um. Zhang Huifeng. Agora eu apresento a vocês Zhang Huifeng, uma idosa que se tornou muito famosa devido ao grande chifre que cresceu em sua cabeça do nada. Pode acreditar que algo assim poderia acontecer com um humano? Essa idosa da província central de Henan, na China, desenvolveu um surpreendente chifre negro, com quase 6 centímetros de comprimento em sua testa. A causa ainda é um mistério e o evento ocorreu em 2010, embora seu chifre tenha começado a se desenvolver um ano antes. A mulher chinesa de 101 anos desenvolveu um chifre que se assemelhava ao de uma cabra. Ao ser analisado, os especialistas afirmaram que o chifre é formado por queratina, a mesma substância encontrada nos cabelos e unhas humanas. Felizmente, nunca causou dor ou desconforto à mulher. Segundo os especialistas, o chifre pode ser removido. No entanto, a senhora não tem interesse em tirá-lo, não porque ela goste de tê-lo, mas porque acha desnecessário, considerando que não a incomoda. De onde terá surgido um chifre tão peculiar? Bom, e assim concluímos mais um vídeo cheio de histórias extraordinárias. Esperamos que vocês tenham se inspirado e se surpreendido tanto quanto nós. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima jornada de descobertas e curiosidades.